Giordano Bruno foi um desses grandes espíritos que, na era moderna, abriram para a humanidade um novo roteiro de liberdade de pensamento, de expressão e novos caminhos para a pesquisa, para o conhecimento, para a ciência. Ele foi mártir desse seu rompante de liberdade de pensamento, mas sempre lembrando que a ciência, quando começou na era moderna, com Giordano Bruno, Galileu Galilei, Kepler, todos os grandes astrônomos que observavam o universo e viam a ordem cósmica, não era uma ciência materialista, não era uma ciência ateia, porém era uma ciência que era contrária aos dogmas instituídos da Igreja Católica e que, na verdade, a Igreja Católica recorria à autoridade de Aristóteles. Aristóteles, que era o filósofo pagão, discípulo de Platão, e ele tinha, por exemplo, o sistema geocêntrico, achava que o Sol girava em torno da Terra. E os grandes astrônomos, os grandes cientistas que inauguraram a era moderna, inauguraram a ciência que até hoje nos traz os benefícios que nós conhecemos, eram cientistas que se opuseram a essa visão aristotélica do universo que era defendida pela Igreja Católica. Então, Giordano Bruno, como outros grandes da época, se opuseram à dogmática da Igreja Católica, mas não desprezavam a ideia de um Deus cósmico, de um Deus que regia as leis universais. Não era a rebelião do ateísmo, era a rebelião pela liberdade do pensamento, pela liberdade da pesquisa, pela liberdade do homem entender o cosmos de maneira muito mais ampla e profunda. E esses grandes espíritos fizeram parte daqueles que abriram realmente para a humanidade novos tempos. E outros também, como o caso de Jan Hus, que abriu a liberdade no campo religioso. Jan Hus, Lutero, Zwingli, os grandes reformadores que romperam com a hegemonia da Igreja Católica e também foram martirizados alguns, como Jan Hus, que também, como Giordano Bruno, morreu na fogueira em 1415, condenado pela Inquisição em Constança, abriram à humanidade o questionamento da religião, quebraram o monopólio da Igreja Católica dentro do conhecimento e da imposição da fé, abrindo a perspectiva da análise livre da Bíblia. Jan Hus, por exemplo, que era tcheco, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o tcheco. Depois Lutero, 100 anos depois, traduziria a Bíblia para o alemão e facultaria a análise livre da religião por todas as consciências. Então, nós vivemos nestes séculos de 1400, 1500, 1600, foram decisivos exatamente para começarmos a era moderna, que inaugurou o espírito científico, inaugurou a liberdade religiosa, inaugurou novas formas de interpretação filosófica da existência, colocando o homem de novo numa perspectiva de pesquisa, de busca livre do conhecimento, rompendo com aquelas amarras medievais que acabaram por sufocar a pesquisa e sufocar a ânsia do ser humano pelo conhecimento. E, naturalmente, esses grandes homens enfrentaram a perseguição daqueles que detinham o poder, enfrentaram a morte, como Giordano Bruno, como Jan Hus, ou enfrentaram as perseguições políticas, as perseguições econômicas, como no caso, por exemplo, de Kepler, que foi um grande astrônomo já na era do protestantismo, já em 1600, que foi exilado, que foi banido, que teve que procurar abrigo em outras pátrias, porque a sua concepção de vida também se opunha aí não mais apenas à Igreja Católica, mas também à Igreja Protestante, que inaugurou uma nova forma de ver o mundo, inaugurou a liberdade de pensamento, mas acabou também usando do mesmo tipo de dogmatismo que a Igreja havia usado. E o Kepler foi outro grande astrônomo que não foi martirizado, mas encontrou também uma resistência na propagação das suas ideias, mas mesmo assim, apesar de todas essas perseguições e todos os contratempos e dificuldades encontradas, todos esses espíritos deixaram a sua marca na cultura, abriram novas perspectivas para o ser humano e cumpriram a sua missão de desbravadores do conhecimento, de desbravadores da liberdade de pensamento, de desbravadores do cosmos, porque todos eles nos projetaram uma ideia de Deus mais ampla, muito mais abrangente e muito mais misericordiosa.
porque não era o Deus que punia, não era um Deus antropomórfico, mas era um Deus legislador de um universo perfeitamente harmonioso.